Que exemplo, hein? Que exemplo, hein? Tem que sair daqui bombando daqui desse evento. Levando a palavra de Deus para todo mundo. Bem, mas eu fui convidado aqui para poder falar bem rapidinho o que Deus tem feito na minha vida. Quando eu saí do evento como esse aqui que vocês estão hoje, eu fiz uma pergunta para mim. Oh meu Deus, como que eu vou chegar lá em casa, diante de tudo que está me apresentando no mundo, como que eu vou chegar lá e continuar servindo o Senhor, na palavra do Senhor? Então eu cheguei em casa e peguei aqueles CDs meus, aqueles discos meus que me desviavam e comecei a riscar todos eles. Fui lá, peguei o engradado, certeza era meu mesmo, eu já passei ele nos pobres, fiz uma coisa melhor o uso dele. E eu passei para me romper definitivamente o pecado, eu comecei a passar de tudo aquilo que me desviava a ele. Então eu não via, eu não ouvia e eu não lia tudo aquilo que me desviava dele. E eu fui me banhando e me ungindo pela palavra de Deus e perguntei: Senhor, depois de uma vida, o que mais o Senhor quer de mim? E eu estava tão apaixonado por Deus, que eu falei: eu quero fazer com que o Senhor um passe, para que eu possa levar o Senhor junto comigo para o resto da minha vida. E é claro, né, eu já era maior de idade, né, quer dizer, tive ainda que conversar com a mãe, né? Como não tinha jeito de fazer uma coisa muito absurda com Deus, eu pensei: o que eu posso fazer para continuar levando o Evangelho gravado no meu corpo? Falei: vou fazer uma tatuagem. Então eu fui e tatuei no meu braço, digo para vocês, dói um pouco, viu? A mensagem de temente a Deus. Aqui, quando eu estou com dúvida se eu amo a Deus, se eu entreguei meu corpo para Ele, é só olhar essa tatuagem. Não estou recomendando vocês fazerem, mas se vocês têm a vontade, têm a maior de idade, e se vocês pediram mais de vocês, se for fazer uma coisa, faz uma coisa para levar a palavra de Deus. E uma outra coisa também, eu andava muito aflito, porque eu era muito magro. E aí eu era magro de bater subindo em mim, eu voava. Falei: mas eu preciso mudar isso, eu não estou satisfeito. E eu também, se vocês não sabem, tem uma tabela. Existe uma tabela de peso. Então aquilo lá não foi criado, foi para deixar lá, largar, não. Aquilo lá foi para seguir. As pessoas que seguem aquela tabela têm que saudáveis. E eu estava magrinho, eu falei: Senhor meu Deus, o que eu posso fazer para me poder mudar essa, como se diz, sair de uma capa, passar para 2, 3 capas, né? E aí Deus, eu fui buscar informação, conheci um alimento incrível. E eu fiz uso desse alimento, acompanhado de algumas atividades físicas, ganhei 10 quilos de massa muscular. Não fiquei para corrigir os ritmos aí, não, mas já mudou um pouquinho a minha autoestima. E eu conheci uma colega que está aqui até nesse evento que usou esse mesmo alimento de uma empresa multinacional chamada Herbalife. Ela melhorou, eu ficava com alguns problemas de saúde e melhorou também esses problemas de saúde, viu? Porque quem interessa a gente ficar doente é só o vendedor de remédio, meu irmão. Se você deseja ter saúde na sua vida, você tem que mudar os seus hábitos alimentares e ter um estilo de vida saudável. E tem uma colega aqui que faz uso desse alimento, eu nem vou citar o nome, eu nem conversei com ela, mas ela tem um resultado com esse alimento. Você pode usar para controle de peso. Então, se a pessoa tem uma tabela, não foi criada, foi criada pelo Ministério da Saúde, tá vendo? Se você está abaixo da tabela, é bom você dar uma engordadinha, né? Dar uma melhoradinha no seu mais. E se você está um pouquinho acima daquela tabela, você pode dar uma melhoradinha também, dar uma caidinha no seu peso, para você ficar mais apresentado, bonito, né? Então aquela colega aqui, ela já perdeu 12 quilos com esse evento, mas deixa para lá, eu conversei com ela. Bem, e Deus tem tocado muito na minha vida, de modo que todas essas experiências que eu tive com ele, eu passei a escrever um livro. Comecei a escrever um livro, e esse livro intitulado Messias, O Astro do Céu. Ele é um livro de uma coleção de uma série de textos que eu publiquei na Folha da Manhã, exemplos de cunho bíblico que aconteceram comigo,
Então aqui se a gente, estou nem segurando para mim o livro, então se a gente abrir o livro aqui, ó, a gente vai ver aqui foto com Holanda, né? Aqui no livro tem o meu testemunho de vida. Eu termino o meu testemunho de vida com uma mensagem muito bonita. Ela diz assim, afastados de Deus e da comunhão, seremos sempre seis. Digo, abre parênteses. Seis. Você sabe o que isso significa? Fecha parênteses. Andando em círculos. E, com Deus, chegamos a 7. O 7 das 7 maravilhas. E esse trabalho meu, ele foi gerando reconhecimento. De modo que no livro você vai encontrar 2 cartas. Uma transcrição da carta da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, parabenizando esse meu trabalho, dizendo que eu ia ter muita dificuldade, perseguição, sofrer bastante, mas que era para perseverar como Paulo perseverou. E em 2008 encaminhei todo esse material para o Papa Bento XVI, e ele leu o livro e encaminhou uma carta parabenizando o meu trabalho também. Mas o mais interessante é que eu tenho ido a Roma para poder tratar desse livro. E nessa última viagem que eu fui a Roma, em dezembro agora de 2013, eu encontrei com nada mais nada menos que o Papa Francisco. Então compartilhei um pouquinho dele, ele me conheceu, eu conheci ele, beleza, pegando na mão da São Tudo aí, eu vou seguir o meu lá embaixo. E aí, editei o livro, e o livro está aí. É um livro muito bom, ele praticamente traz aí as respostas que os jovens estão buscando hoje. O que é que Deus tem para me falar aqui sobre pecado, sobre governos? Inclusive eu tenho uma frase muito bonita que fala sobre os governantes nossos. Então eu vou citar essa frase aqui, que ela é assim: bem-aventurados são os governados que têm domínio. Desgraçados são os governados que têm como governantes homens que maquinam o mal. Mas aí depois de universidade, eu já estou concluindo, porque tem vários testemunhos para poder ser feito aqui, eu fiquei pensando, eu tive um sonho. Como todos vocês um dia sonham, eu sonhei que eu estava voando. Eu